de acordo com alguns autores, a gente volta a definir planejamento agora já pensando nessa divisão sistêmica do planejamento em 3 níveis, considerando ali o nível educacional, o nível curricular e o nível de ensino. O primeiro deles é o professor Celso Vasconcelos, que vai dizer que o planejamento ordena a vida escolar. Olha só como já é um autor mais da educação, falando sobre organização e o ordenamento da vida escolar. Então, esse planejamento, ou esses níveis de planejamento, organizam o aluno dentro desse sistema de ensino da escola, tá bom? E o professor Libânio vai dizer que o planejamento global da escola é aquele planejamento que ajuda nas atividades escolares como um todo e também na relação do aluno com o contexto social. Lógico que aqui já extrapola um pouco o conceito de planejamento do ponto de vista do ensino militar. Entretanto, a partir do momento que a gente é uma instituição de ensino superior e uma escola, e tem escolas que são subsidiadas com dinheiro público, a gente também tem que pensar no retorno social que a educação pode promover, que os processos de ensino podem promover dentro das nossas estruturas do nosso sistema de ensino. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os documentos educacionais. O primeiro documento educacional que eu quero destacar aqui é o PPI, Projeto Pedagógico Institucional. O PPI, ele é um documento que organiza a fundamentação metodológica, filosófica, pedagógica, administrativa, financeira e, no mundo civil, até financeira, né? Então, essa organização do sistema, da estrutura do pensamento educacional, das metodologias que serão adotadas, ela está sistematizada dentro do PPI. Ok, vem anexado ao PPI o PDI, que é o Projeto de Desenvolvimento Institucional. O PDI é um documento mais propositivo. Você tem ali mais alguns direcionamentos de metas, de objetivos que precisam ser alcançados e cumpridos. E esses objetivos, então, eles são definidos dentro do PDI. Posteriormente, a gente tem os projetos pedagógicos de curso, os PPCs. Os PPCs, eles são documentos que organizam cada um dos cursos. Então, o CFO tem o seu PPC, o CFP tem o seu PPC, o CATS tem o seu PPC. Todos os cursos da corporação possuem, o CMTE tem seu PPC. Cada um tem o seu projeto pedagógico de curso. E dentro desse projeto pedagógico de curso está a malha, o currículo, como antigamente se chamava, a grade, como antigamente se chamava, que é aquela matriz com as componentes curriculares e suas respectivas cargas horárias. Então, aquilo que a gente chamava de currículo, que na verdade é a malha curricular, ela faz parte do PPC. Ela está contida dentro do PPC, que vem contando ali o histórico do curso, o perfil de egresso, o desenvolvimento das disciplinas, os processos de avaliação, a bibliografia do curso e todos os critérios e pré-requisitos e organizações do curso em si, tá certo? Então, o projeto pedagógico de curso tem essa dimensão de organizar o curso. Dentro do projeto pedagógico, a gente tem o plano de curso. O plano de curso é como se fosse um extrato do projeto pedagógico do curso. Haja vista que o projeto pedagógico, de maneira geral, ele não tem menos do que 25 páginas. Um projeto pedagógico de curso bem escrito, contendo ali uma fundamentação legal, um histórico do curso, uma definição de métodos e técnicas, uma organização da avaliação. Então, é difícil ter um documento que seja muito resumido. E aí você tem o plano de curso, que justamente é um extrato desse PPC, para poder facilitar a leitura e extrair as informações de maneira mais rápida para a entrega para órgãos internos, externos e para definição de números. Ele é muito quantitativo, né? Anexo ao PPC, a gente tem mais uma série de documentos, que são os planos de ensino. Antigamente a gente chamava esses planos de ensino de planos de disciplina, que eram também sinônimos ali de ementa. Só que ementa é uma parte do plano de ensino. Então, o plano de ensino ele é composto por cabeçalho, contendo as informações básicas da disciplina. Posteriormente, você tem ali a ementa da disciplina, os objetivos da disciplina e os conteúdos programáticos, competências, métodos de avaliação e a bibliografia daquela disciplina. Então, a disciplina está organizada dentro de um plano de ensino. Cada disciplina com o seu plano de ensino. E em cima desses planos de ensino, por exemplo,
disciplina Armamento e Tiro tem o seu plano de ensino. A disciplina Redação Oficial tem o seu plano de ensino. E a disciplina Planejamento Educacional tem o seu plano de ensino, cada um dentro do seu projeto pedagógico de curso. Esses planos de ensino, então, são sacados pelo instrutor, ele faz a leitura desse plano de ensino e, em cima desse plano de ensino, ele vai elaborar os planos de aula. Então, um plano de aula é elaborado em cima de um plano de ensino. O plano de ensino delimita o que vai ser estudado na disciplina, na componente curricular, e essa aula é derivada desse plano de ensino. Então você tem ali o plano de ensino organizando unidades didáticas, né? Unidade 1 do planejamento educacional, plano de aula. Unidade 2 do planejamento educacional, plano de ensino. Unidade 3, PPC. Então você tem ali as 3 unidades. E aí você tem um plano de aula, que pode tratar uma unidade, 2 ou 3 unidades, de acordo com a carga horária disponibilizada para o instrutor no QTS. Então, os planos de aula, eles são adaptados de acordo com a realidade do que vai ser trabalhado em sala de aula, levando em consideração a divisão do conteúdo e o tempo destinado e definido para a aplicação daquela componente curricular. Bom, no mundo civil, é muito comum a gente chegar numa escola e eles terem ou estar disponível na internet o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. No nosso caso, a gente não utiliza essa terminologia política, mas a gente tem esse mesmo documento sem esse viés político, que é o PPI, Projeto Pedagógico Institucional. Eles são similares dentro da nossa estrutura educacional. Então, para a elaboração de um projeto pedagógico, a gente vai fazer um diagnóstico, analisando a realidade e o contexto do que a gente deseja formar, de como a gente deseja formar. Depois disso, a gente escolhe aquele caminho, que será o caminho formativo, e, posteriormente, a gente faz, então, a programação de ações daquele processo formativo, concretizando e suprindo as faltas e as necessidades que são suficientes para o alcance dos objetivos estabelecidos dentro daquele planejamento educacional. Então, você tem uma quantidade de alunos que precisa ter um formato, eles precisam ter um formato, que é o perfil de egresso dele. Esses alunos, eles vão passar por um processo formativo. Esse processo formativo é o que a gente chama de curso. E eles já têm um formato prévio antes daquele curso. Esse formato prévio foi definido como? Mediante o concurso público. O concurso público, ele pega todos os formatos disponíveis na sociedade, todas as pessoas disponíveis, e diz bem assim, mediante um perfil profissiográfico e um mapeamento de competência. A gente precisa de profissionais com as qualificações A, B, C, D, H, esses profissionais. As pessoas da sociedade vão se propor a participar daquele processo seletivo. Então, as competências teóricas, através da prova escrita, competências A. Competências de habilidade, através da prova prática, do TAF. Então, competências do tipo B. Competências atitudinais ou psicológicas, competências do tipo C. E outras competências definidas e organizadas pela institucionalidade da corporação, competências do tipo H. Então, essas pessoas que têm as competências A, B, C, H, são as pessoas que passam pelo processo seletivo. Depois que elas passam pelo processo seletivo, a gente vai desenvolver novas competências, em cima daquelas competências que já estavam definidas. Então, a gente, ao final deste curso, pretende que esse profissional seja um profissional que tenha as competências A, B, C, D, E, F, G, H. E quais são as competências que estão no gap, que estão faltando? São as competências D, E, F, G. Essas são as competências do gap, as que estão faltando. Então, essas competências D, E, F, G são as competências que serão trabalhadas no curso e que precisam ser organizadas dentro de um caminho e de um posicionamento metodológico e pedagógico. Bom, a gente tem também a definição de critérios na elaboração dos conteúdos. Então, para elaborar conteúdos, para definir conteúdos, eu preciso focar nos objetivos educacionais. Quando eu foco os objetivos educacionais, eu consigo, então, selecionar de maneira mais clara os meus conteúdos. Os objetivos educacionais, eles são a base tanto para a definição dos conteúdos, como para a definição das avaliações. Vamos pensar aqui numa disciplina onde eu tenha que escrever o plano de aula, por exemplo. Qual é o objetivo educacional dessa disciplina? O objetivo educacional dessa disciplina é que o aluno possa, ao final da aula, ser capaz de escrever o plano de aula.
Então, escrever o plano de aula é o meu objetivo. Esse objetivo, ele vai organizar os meus conteúdos. Então, para escrever o plano de aula, eu preciso saber sobre história da pedagogia? Não. Então, esse conteúdo está descartado. Eu preciso saber sobre etapas que compõem a aula? Sim. Então, é um objetivo, é um conteúdo que está dentro do meu plano de aula. Você percebe como, a partir da definição de objetivos, eu consigo selecionar melhor os meus conteúdos, e isso faz com que eu tenha ganho de tempo e diminua aquela jogação de fora costumeira que a gente tem em algumas disciplinas, porque eu tenho objetivos claros, objetivos bem definidos. A partir do momento que esses objetivos estão bem definidos, eu consigo então estabelecer conteúdo de maneira mais clara. Os conteúdos, eles são conhecimentos sistematizados pela ciência, mas também podem ser valores, atitudes, hábitos e elementos do currículo oculto que vão estar envolvidos ali dentro do conteúdo de uma maneira muito clara, ou de maneira subjetiva, né? Também. Então, esses conteúdos, eles estão definidos mediante a escolha dos objetivos. Da mesma forma, a avaliação. Ao final da aula, o aluno vai escrever um plano de aula. Essa é a minha avaliação, que está relacionada fortemente com a definição dos objetivos do início da instrução. E aí, depois, a gente tem a questão do método. Os métodos e as técnicas de ensino, eles vão ser definidos pela escolha do conteúdo e do objetivo. Ao final da aula, o aluno será capaz de escrever um plano de aula. Quais são os melhores métodos para ir? Elaborar plano de aulas, escutar o professor falando sobre o plano de aulas, assistir um vídeo sobre os planos de aula, avaliar planos de aula de outros alunos. Percebe que existe uma miríade de métodos, mas eu vou escolher um método de acordo com o meu objetivo e de acordo com o público, de acordo com o conteúdo. Então, o conteúdo é que vai forçar a escolha do método. Diferente de algumas situações onde muitas vezes a gente verifica um método bem interessante. Eu vi uma instrução de um professor que eu gostei muito, e aquele instrutor, ele trouxe uma dinâmica muito legal para a sala de aula. Coloco essa dinâmica no meu repertório de métodos e técnicas, mas não posso usá-la indiscriminadamente sem definir primeiro os meus conteúdos e os meus objetivos, tá certo? Então, primeiro eu vou definir objetivos, para depois eu efetivamente escolher os conteúdos e, consequentemente, os meus métodos de ensino. O currículo oculto, que a gente tinha falado anteriormente, é um elemento que ocorre independentemente da vontade do aluno ou da vontade do ensino. O currículo oculto é transmitido de maneira implícita e de maneira poderosa. Ele é o que relaciona as questões políticas, as questões sociais, as questões de organização, de metodologia, de definições institucionais, de cultura organizacional. Então, todos esses elementos que não aparecem claramente ali, mas que estão nas entrelinhas do processo educacional, é o que a gente chama de currículo. Então, por exemplo, existe um currículo prescrito, que é o projeto pedagógico do curso, que está escrito num papel, que está disponibilizado, esse é o prescrito. E existe um currículo oculto, que é a forma como esse currículo prescrito ela é transpassada por subjetividades dos sujeitos. E existe o currículo real, que é efetivamente o que acontece. Então, por exemplo, a partir do momento que eu digo que os alunos terão a disciplina de planejamento educacional, como é que essa disciplina vai ser? Quais são os elementos na entrada? Apresentação dos alunos para o instrutor. Então, você tem ali um elemento militar. Os alunos vão estar sentados em círculo, ou os alunos vão estar sentados em fileira. Tem uma organização da estrutura da sala de aula que comunica uma forma de ensinar e uma forma de aprender. O instrutor vai estar em cima de um tablado, transmitindo conhecimento. Ele vai abrir a palavra, é um diálogo. Ou o instrutor vai estar sentado numa cadeira e é um monólogo. Então, olha só como essas interferências, essas formas de aplicar o conteúdo, elas impactam na forma como esse conteúdo ele é internalizado, como ele é desenvolvido pelos alunos. Isso é o que a gente chama de currículo oculto. A junção desse currículo oculto com o currículo prescrito é o que a gente vai dizer que é o currículo real, que efetivamente acontece dentro da sala de aula. E a aula, ela tem ali algumas etapas, que são as etapas que são as 5 etapas principais, onde ela é desenvolvida.
Então, quando a gente pensa numa aula, numa perspectiva bem tecnicista, bem militar mesmo, a gente vai buscar ali uma similaridade no mundo civil. Qual é o elemento que todo mundo já viu e que faz muito sentido dentro dessa perspectiva de ensino tecnicista? O Telecurso 2000. O Telecurso 2000 ele tem muito essa estrutura do ensino tecnicista, que é a estrutura do ensino militar também. Uma aula que começa com uma pergunta geradora. Esses dias eu utilizei a aula do eclipse. E aí começa, o que é um eclipse? Depois daquela pergunta geradora, eles vêm trazendo ali uma introdução sobre o eclipse, a importância do eclipse. O eclipse ele altera as estações do ano, ele interfere no crescimento das plantas, nas marés. Perfeito. Então você tem ali a pergunta geradora e uma introdução. Posteriormente, ele chama um especialista, ele chama faz experiências na frente da tela. Esses são os métodos e as técnicas sendo desenvolvidas em conjunto com o conteúdo. Olha só que interessante. O conteúdo ele é mediado por métodos e técnicas de ensino que vão sendo apresentados e discorridos na frente da tela. Posteriormente, você tem a recapitulação. Lembra? É hora da revisão. Então, aquela recapitulação retoma os pontos principais da aula. E aí, ao final da revisão, alguém entra na tela e fala bem assim, agora você vai fazer os exercícios que estão no seu livro didático. É a parte da avaliação, para poder saber se o aluno entendeu. E finaliza dizendo, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre hidroelétricas. E aí as hidroelétricas são apresentadas de maneira a gerar ali um interesse, um questionamento por parte do aluno, uma ligação entre o que foi visto nessa aula e o que será visto na próxima aula. Perfeito. Essa aí é a conclusão. Então, você tem essas 5 etapas. Introdução, desenvolvimento, recapitulação, avaliação e conclusão. E isso é interessante porque eu vou organizar o meu plano de aula nessas 5 etapas. É lógico que no dia a dia eu posso fazer uma introdução somada com uma recapitulação, uma introdução somada com desenvolvimento, uma recapitulação somada com avaliação, um desenvolvimento que é maior do que todas as outras etapas, uma aula que começa pela recapitulação de processos passados e que tem uma recapitulação dos processos desenvolvidos nessa aula. Essa primeira recapitulação é a introdução da aula, tá certo? Então, assim, na vida real isso é fluido, é mesclado dentro do plano de aula. Só que para a nossa disciplina e para que a gente consiga entender cada uma dessas 5 etapas, a gente vai utilizar um plano de aula que é uma tabela com as caixinhas, as células, que serão preenchidas em cada uma das etapas, tá certo? Então, você vai preencher aí no seu plano de aula a parte da introdução, a parte do desenvolvimento, a parte da recapitulação e assim, consequentemente, cada uma das etapas, para que a gente possa entender que a aula possui esses 5 elementos, tá certo? Tem um texto muito importante que está aqui no Moodle, que é o Guião de Implementação Técnica, hashtag número 4, da ITEC, Formulação dos Objetivos de Aprendizagem EFEC 2008. É fundamental que você faça a leitura completa para que a gente possa dar prosseguimento ao ensino por competências e a definição de competências educacionais. Esse texto é muito claro e define de maneira bem clara a definição de conhecimento, habilidade e atitude. Obrigado por ter assistido essa instrução até aqui. Eu te espero na nossa próxima instrução. Bons estudos!